Olá, queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus. É com grande prazer, é uma honra para mim, um grande privilégio estar junto com você hoje para darmos continuidade ao tema que estamos estudando nesse semestre, que é sobre o santuário, né? O santuário é um tema especial para nós como povo dos últimos dias. Nós já estamos na lição 19, o título é No Espírito e no Poder de Elias. Então eu quero ler com vocês aqui Mateus 17, verso 11, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu gosto desse tema, eu acho assim que o poder de Elias, como nós vamos estudar no decorrer dessas questões aqui, que são hoje 11 questões, todos nós, né, vamos meditar juntos sobre a obra de Elias e a obra do povo dos últimos dias, para a gente perceber que nós temos uma relação muito íntima com essa obra. Então vamos dar continuidade? Fique conosco até o fim desse tema, dessa lição, para você meditar bastante o que é que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Então nós lemos o verso áureo para você, que diz que Jesus mesmo foi quem disse que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso ele disse por quê? Antes do fim do tempo, antes da sua segunda volta, Elias virá, ele diz. Antes ele virá para restaurar todas as coisas. Então é sobre esse assunto que vai discorrer a nossa lição de hoje. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira questão nós vamos buscar lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, no versos 5 e 6, que a pergunta é: ao que se refere o profeta, ao que se refere a profecia contida no final do livro do profeta Malaquias? Então nós vamos ler aqui o capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6. Diz assim, olha: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa profecia, queridos, é para ser cumprido agora em nossos dias. Nós vamos ver no decorrer das perguntas e você vai concordar comigo que aqui o profeta Malaquias fez essa profecia para nós, para o nosso tempo. Então o texto do Espírito de Profecia que nós vamos ler como complemento desse assunto está na meditação matinal do ano de 1959. O tema é A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 290. Então o trecho escolhido é este, ó. As palavras finais de Malaquias são uma profecia concernente à obra que deveria ser feita como preparação dos primeiros e segundos adventos de Cristo. Então, o primeiro advento, ele veio como Messias, e o segundo advento é agora em nossos dias. Então, essa profecia está falando conosco, para nós. A segunda pergunta, segundo tema, diz: de que povo João Batista é representante? No Desejado de Todas as Nações, página 101, diz: como profeta, João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. Então podemos compreender que João Batista, né, todos nós sabemos, conhecemos a sua história. João Batista foi o precursor da vinda de Jesus no seu primeiro advento. João Batista veio ele nasceu com essa missão de preparar o caminho de Jesus
para quando viesse o Messias, já estava, diz lá que ele ia aplainar, né, que ele ia endireitar os caminhos. E nós sabemos que João Batista foi um reformador nos seus dias. É por isso que diz aqui, de que povo João Batista é representante? Então, Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, ela diz claramente, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era um representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. Então, de que povo ela está falando? Não somos nós, o povo dos últimos dias, aqueles com quem as profecias estão se cumprindo? Ainda tem mais. A terceira pergunta diz, para o que devemos chamar a atenção do mundo? Para o quê? Com que assunto o mundo deve ser agitado hoje? Aí diz assim, olha, no quarto, aqui diz 21 de março de 1905, no quarto comentários bíblico, na página 1184. Olha que texto maravilhoso. Neste tempo de apostasia quase universal, Deus chama seus mensageiros a proclamar sua lei no espírito e no poder de Elias. Como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, chamou a atenção para os 10 mandamentos, devemos dar em tons claros a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 7. Com o fervor que caracterizou a obra de Elias e de João Batista, devemos nos esforçar a fim de preparar o caminho para o segundo advento de Cristo, né? E aí você pode tirar as suas conclusões pelo texto lido. João Batista veio chamar a atenção do povo para o cumprimento dos 10 mandamentos. E hoje, o povo de Deus desses dias, ele precisa clamar o quê? Que mensagem ele precisa clamar? Temei a Deus e dai-lhe a glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Então, para quê? Para como nós devemos chamar a atenção do mundo? Para que assunto? Para o assunto do juízo, né? Ora se realiza no santuário celestial. A mensagem do santuário é o tema principal das pregações do povo desses últimos dias. É muito interessante isso que Ellen White está falando aqui, porque ela diz que com o mesmo fervor que João Batista e que Elias também procuraram reformar e preparar um povo, né? João Batista preparando um povo para o seu primeiro advento, com esse mesmo fervor, o povo de Deus de hoje também deve fazer essa preparação. Deve primeiro reformar-se a si mesmo e depois convidar o povo a uma reforma. Então, a pergunta diz, para o que devemos chamar a atenção do mundo? Para os dias de juízo, né? Para o término da obra da redenção. É para isso que nós estamos aqui. Ainda continua o tema. Ó. Para o que o Senhor quer chamar a atenção do seu povo? Olha só, a pergunta 3 nós falamos para o que devemos chamar a atenção do mundo? E a pergunta 4 diz para o que o Senhor chama a atenção do seu povo? O que é que seu povo deve, assim, se preocupar nesse momento? Aí o texto, que está lá no Testemunho para a Igreja, na página 61, e também no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 70, é muito interessante e esclarecedor para nós. Diz assim, durante anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos, né? Lucas 1,17. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias,
aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para o segundo aparecimento de Cristo. João era um reformador. O anjo Gabriel, enviado do céu, instruiu os pais de João sobre a reforma de saúde. Aí vocês veem então, para o que o Senhor quer chamar a atenção do seu povo? Para uma reforma. O povo precisa aderir esse chamado de Deus, fazer uma reforma na vida, reformar sua saúde. Por que a reforma de saúde é tão importante para as obras desses últimos dias? Por que será? Porque a reforma de saúde vai devolver a saúde cerebral, tanto física como moral do povo, tanto do povo de Deus, e este agora cooperando com Deus para restaurar a saúde física e mental de outros que também virão a crer nesta palavra. Não é interessante? João Batista foi preparado desde o ventre. Desde o ventre, o anjo já disse para seu pai, né, lá para Zacarias, lá no templo, ele disse que esse tinha que fazer uma reforma na vida e que João Batista não ia transgredir essa reforma. Diz que João Batista não poderia usar nada de álcool, nem de coisas imundas, né? João ia ser puramente vegetariano. Então, os pais de João Batista fizeram primeiramente a sua parte e depois o próprio João fez a dele, que nós vamos ver na pergunta seguinte, na pergunta 5, como foi que João obedeceu esse chamado de Deus para fazer essa reforma na sua vida. Então, a pergunta 5, essa questão é interessante, diz assim: que exemplos nos são dados através da vida de João Batista? Então, João Batista, ele foi um exemplo para nós, e nós precisamos estudar a sua vida, estudar o seu modo de trabalhar e ver e nos enquadrar, né? Procurar pôr a nossa vida em ordem com esse mensageiro de Deus. Por quê? Porque nós somos representantes, nós representamos a obra de João Batista. Então vamos ver o texto de agora, que está no terceiro testemunho para a igreja, na página 62, e também no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 71. Então vamos discorrer no texto? João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar, puramente vegetariano, composto de gafanhotos, ou seja, alfarrobas, e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e à glutonaria que prevalecia por toda parte. Declara o profeta Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Então, João veio no espírito de Elias e o povo dos últimos dias tem o espírito de João, Deve seguir o seu exemplo, as suas obras. O texto não quer dizer que nós vamos vestir aquelas vestimentas de pele, como João diz que seu vestuário era tecido numa peça só de pelo de camelo. Não quer dizer isso, mas isso aqui quer dizer a simplicidade no vestuário, nada de extravagância, cores extravagantes. Eu acredito que o que nós podemos tirar de exemplo da vida de João Batista que nós devemos fugir da ostentação, A ostentação da vida. A simplicidade deve ser a nossa beleza. A beleza do povo de Deus deve ser essa,
simples e de bom gosto, pois é assim que nós vamos... por que João se vestia assim? Porque ele teria que ter um contraste com a ostentação que a igreja daqueles dias possuía. Os sacerdotes judaicos e o povo, eles tanto estavam exagerados, né? Tanto no vestuário como no regime alimentar. E João veio para mostrar a vontade de Deus, a simplicidade no vestuário e o seu regime puramente vegetariano representa, né, para nós, é um modelo de que nós devemos estudar a vida de João Batista e procurar nos aproximar cada vez mais desse propósito, né, da simplicidade e também no nosso regime alimentar. Porque Deus está chamando a atenção do seu povo para uma mudança na alimentação. Porque se nós fazermos o oposto, nosso corpo vai cada dia enfermar mais e o nosso cérebro não vai ter capacidade para compreender a vontade de Deus para esses dias. Esse é o que Deus tem mostrado. Ficou ainda um pedacinho da notinha que eu não tinha visto, mas diz assim, olha, no Conselho sobre Regime Alimentar, ainda na página 71. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão estreitamente ligada com a mensagem do terceiro anjo como a mão em relação ao corpo. Então, a tríplice mensagem angélica, ela não fica perfeita, ela não está completa, se a obra da reforma de saúde não estiver estritamente ligada às mensagens desses anjos, né? Do terceiro anjo. Então, é muito importante que nós possamos valorizar essa luz que Deus nos tem dado através desde aqueles tempos, né? Que foi concedida ao povo pioneiro até os dias de hoje. Hoje a facilidade para obedecer à reforma de saúde é muito maior do que nos dias em que a nossa profetisa recebeu essa luz. Hoje até as pedras estão clamando, né, por essa prática da reforma pró-saúde. Ainda em continuação, ainda falando de João Batista, diz na pergunta 6ª, em qual restauração o Batista também se empenhou? O que deve ocorrer no tempo do fim? Então, João Batista não trabalhou só na reforma de saúde, né? Para se livrar também do visual que ostentavam os sacerdotes e o povo da época, mas João também se dedicou a reformar coisas que o povo havia se esquecido. Então nós vamos ler a primeira parte da leitura está em primeiros escritos, na página 154. Depois também tem do segundo mensagem escolhida, 151, Profetas e Reis, e depois, por último, o maior discurso de Cristo. Então eu quero ler na íntegra e você acompanhe para você ver que interessante que são esses textos. Diz assim, João punha o machado à raiz da árvore, reprovava o pecado sem temer as consequências e preparava o caminho para o Cordeiro de Deus. Herodes sentiu-se afetado ao ouvir os poderosos diretos testemunhos de João e com profundo interesse indagou o que precisava fazer para tornar-se seu discípulo. João estava familiarizado com o fato de que ele estava prestes a casar-se com a mulher de seu irmão, estando o marido ainda vivo, e fielmente declarou a Herodes que isso não era lícito. Herodes não estava disposto a fazer qualquer sacrifício. Casou-se com a esposa de seu irmão e, por sua influência, apoderou-se de João e o aprisionou, com o propósito, porém, de libertá-lo. Logo foi decapitado por influência da esposa de Herodes. A mensagem que damos deve ser tão direta quanto a de João. Ele censurou a reis por sua iniquidade, repreendeu o adultério de Herodes, não obstante estar em risco a sua vida, não lhe esmoreceu nos lábios a verdade.
É importante que nossa obra para este século seja feita com igual fidelidade. No tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Ele, Jesus, lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Gênesis 1:31. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas, para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então aqui nós podemos concluir que, além de nós vivermos a palavra de Deus, nós temos que advertir outras pessoas, né, no sentido do pecado, no sentido do que é certo e do que é errado. O que é que Deus deixou para nós? Ele deixou que um exemplo de fidelidade, nós devíamos ser fiel na guarda dos mandamentos, todos os preceitos da lei de Deus. Aqui está falando Herodes. Herodes ele se sentiu influenciado pela pregação de João Batista. Mas o que aconteceu com Herodes? Herodes estava prestes a se casar e ele não estava disposto a fazer sacrifício. Então ele se casou e aprisionou João pela influência da sua esposa. E agora, ele aprisionando João, ele não tinha intenção de matar João. Ele aprisionou porque ele tinha temor da pregação de João. Mas ele aprisionou com a intenção de libertá-lo. Mas a influência da esposa era muito grande e aí ele decapitou João. João morreu e porque Herodias, ela sabia, né? A esposa de Herodes sabia que João estava influenciando seu marido, né? E aí ela influenciou a morte de João Batista. Agora, Jesus aqui no maior discurso de Cristo, Jesus chama a nossa atenção para os dias do Éden, né? Ele fala aqui para os dias abençoados do Éden, quando Deus criou o 7º dia para o descanso nosso e o casamento para o deleite, né? Para a satisfação do seu povo. Então, as duas instituições gêmeas foi para benefício da humanidade. Tudo deve ser feito de acordo com o plano de Deus. A pergunta 7ª, ainda comentando sobre esse assunto, diz: o matrimônio é um concerto vitalício? Então, respondendo no 4º testemunho para a igreja e também no 1º testemunho mundial, ele diz assim, olha, na mente juvenil, o casamento se acha revestido de romance e difícil é despojá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais. Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma senão a mão da morte deve desatar. Caro irmão e irmã, vocês se uniram em um concerto vitalício. Em sua união vitalícia, as afeições devem conduzir à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a seu respeito. O que é que nós podemos compreender com isso? Que muitos casamentos hoje são feitos por pessoas tão jovens, pessoas que não sentem a pesada responsabilidade que recai sobre os votos matrimoniais. E aí se casam sem ter a intuição, né, da responsabilidade que eles estão assumindo. Aí diz assim, ainda tem mais, né? Deixa aqui. Aí continuando aqui, que eu não percebi, eu não virei a página, mas diz assim, olha, o casamento, uma união vitalícia, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que marido e mulher devem dedicar-se mutuamente. Está lá no 7º testemunho para a igreja. Então, nós podemos ver que falta ainda amadurecimento nesse assunto, né? Falta o povo amadurecer
saber que o casamento é uma união para toda a vida, porque foi uma instituição divina, foi uma das primeiras instituições. Primeiro o sábado, ou primeiro foi o casamento, que são gêmeas, né? Nasceram tudo no mesmo dia, eu acredito. Assim, quando Deus terminou a criação, abençoou e santificou o dia do sábado, assim também Ele abençoou o matrimônio de Adão e Eva. Muito bem. Ainda continuando o mesmo tema, na pergunta 8, poderão ser desfeitos os casamentos feitos de maneira impensada? Os jovens se casam sem fazer programa, sem pensar na responsabilidade, apenas com aquela ilusão, né, de felicidade, porque o casamento é envolvido assim num romance muito grande, de festas, né, de tudo. E é muito difícil você tirar isso desse assunto. Ninguém pode tirar isso da juventude, né, dos jovens casais. Mas e daí? Se isso mais tarde der errado, poderá ser desfeito esses casamentos? Vamos ver o que Ellen White fala para nós, né, aqui na nossa leitura do texto. Diz assim, olha: há muitos casamentos infelizes por causa de muita pressa. Duas pessoas unem seus interesses no altar do matrimônio com os mais solenes votos, pelos mais solenes votos perante Deus, sem previamente ponderarem a questão, dedicarem tempo a séria reflexão e fervorosa oração. Muitos agem por impulso, não estão inteirados de suas disposições recíprocas, não percebem que está em jogo a felicidade da vida inteira. Se agirem erroneamente nesta questão e seu casamento demonstrar-se infeliz, este não pode ser desfeito. Se acharem que não estão adaptados para se tornarem mutuamente felizes, terão de suportar da melhor maneira que puderem. É muito triste isso, né? Mas nós vamos ver nas próximas perguntas que Jesus dá um consolo para essas pessoas que estão vivendo um casamento, se desiludiram, né? Acham que não tem mais jeito, que precisa mesmo se largar, deixar. Mas Jesus dá instruções específicas com respeito a isso. Então, nós podemos ver que todo mundo, todas as pessoas que se casam, o seu desejo é ser feliz. É fazer a outra feliz e ser feliz também. Mas muitas vezes, na maioria dos casos, existe a desventura, né? A tristeza, a infelicidade. E as pessoas começam a tornar-se infelizes e se agredirem. Mas diz aqui que se nós suportar, de acordo com os conselhos de Jesus, as coisas se tornarão mais leves. Então vamos lá, diz aqui na pergunta 9, que consolo o Evangelho de Cristo oferece aos que depararam com amargura e desengano no casamento, um novo casamento, o abrandamento da condição da amargura? Será que se você tem um casamento ruim e parte para um novo casamento, será que isto é o remédio? Será que isto é o que Deus aprovaria? Então, nós vamos ler lá no livro de São Mateus, capítulo 19, os versículos 10 e 12. Então, eu quero ler aqui para vocês, capítulo 19, verso 10 e 12. Vamos juntos ler. Diz assim: disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, né? Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Verso 12: porque há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe,
e a eunuco que foram castrados pelos homens, e a eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Então, será que todos podem receber esta palavra? Eu vou deixar, mas eu vou ficar sozinho? Né? Aqui o que São Mateus diz é isso. O que é um eunuco? Um eunuco é uma pessoa que se separou e ficou sozinho. Ele precisa se fazer agora de eunuco, por amor da palavra de Deus. Isso é o que o livro de São Mateus nos inspira. Mas Ellen White, ela dá aqui conselhos, né, para nós, para essas pessoas que estão assim desconsolados, desenganados, né, desgostosos com o seu casamento. Aí você pode ouvir aqui e meditar muito. Está no Maior Discurso de Cristo, da página 65, esse tema tão lindo. Vamos ler juntos. Hoje, como nos dias de Cristo, a condição da sociedade apresenta triste quadro do ideal celeste, dessa sagrada relação. No entanto, mesmo para os que se deparam com a amargura e o desengano, quando haviam esperado companheirismo e alegria, o Evangelho de Cristo oferece um consolo. A paciência e a gentileza que seu Espírito pode comunicar suavizará a condição de amargura. O coração em que Cristo habitar estará tão repleto, tão satisfeito com seu amor, que se não consumirá no desejo de atrair a simpatia e a atenção para si próprios. É pela entrega da alma a Deus. Sua sabedoria pode realizar o que a sabedoria humana deixa de fazer. Por meio de revelações da sua graça, os corações que uma vez estiveram indiferentes ou desafeiçoados podem ser unidos em laços mais firmes e mais duradouros que os da terra. Os áureos laços do amor que suportará o calor da provação. Então, o consolo aqui é Cristo. É você encher seu coração do amor de Cristo. Aquele que está desconsolado, né? Está desencorajado para continuar a vida. Então, a paciência e a gentileza diz que é uma arma do cristão. É uma arma daquele que está vivendo uma situação difícil. E aí, diz que Cristo pode dar sabedoria. Basta pedir, né? Diz que sua sabedoria pode realizar o que a sabedoria humana deixa de fazer. Porque o ser humano ele tem um problema muito sério. Como diz aqui, olha, muitas vezes nós queremos atrair a atenção para nós. Nós estamos sofrendo, então a gente quer atrair a atenção, quer falar do assunto, quer criticar, tanto para o seu parceiro como para outras pessoas. E aqui diz que, na verdade, a sabedoria de Deus pode fazer você agir de uma maneira diferente. Você, ao invés de ser ríspido e grosseiro, você será gentil e delicado. Cumprirá suas tarefas gentilmente, com amor, porque o amor faz as mudanças. E aqui diz que Cristo trabalha, né? A graça de Deus trabalha naquele coração que é indiferente, é desafeiçoado, né? E faz o quê? Pode ser unidos novamente num laço mais firme e mais duradouro que os da terra, porque são os áureos laços do amor que suportará o calor da provação. Então só Jesus é que pode fazer essa mudança, tanto em um como no outro. Fazer a mudança, por quê? Porque só o amor suavizará as condições de amargura que existe no coração humano. Por quê? Porque os que se casam esperam uma parceria, né? Esperam amor, dedicação, e às vezes acontece, a maioria das vezes, dali a algum tempo, começa a mostrar outro lado da moeda. Então você começa a se desiludir
eu não esperava por isso, eu não sabia que era assim, e aí você começa a ficar amargurado. Mas a pessoa que vive nessa situação, é preciso entregar o coração a Jesus. E se não houver jeito, não houver condições, é isso que está aqui, ó, a condição lá em São Mateus 19, principalmente o verso 12. Você deve ter consciência que se você não tiver paciência para suportar, não buscar a Jesus, não se entregar, não abrir seu coração em amor e em gentilezas, você vai se enquadrar aqui, se você quer o reino do céu. Você vai se fazer de eunuco por amor da palavra de Deus. É assim que a palavra nos ensina. E o consolo é que Jesus estará sempre conosco, sempre à nossa disposição para qualquer problema, para qualquer dificuldade. Nós só sofremos porque esquecemos que nós temos um ajudador. Um ajudador, aquele que enviou seu Espírito Santo para estar conosco em todos os momentos. Por isso é que nós sofremos muito quando nós esquecemos desse detalhe. Se nós somos filhos de Deus, Deus nos concedeu um poder para isso. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos um poder. E às vezes nós não usamos esse poder a nosso favor, a favor do nosso próximo. Ao invés de usar o poder, nós olhamos para o lado ruim das coisas. Devemos aprender a olhar para o lado bom das coisas, né? Que é esse, é que Jesus prometeu estar sempre junto conosco. Ele não disse que nós não íamos sofrer, não disse que a vida seria 100% um mar de rosas, um jardim do Éden. O jardim do Éden para nós ainda vai vir, é no futuro, é quando Jesus voltar. Hoje aqui nós estamos nesse mundo tão cheio de amargura, de tristeza, onde o dono desse mundo, que é Satanás, que usurpou os poderes que Jesus quis dar para todos, Satanás é que está no comando desse mundo. Então, nós vamos deixar Satanás também tomar o comando da nossa vida? Né? Vamos pensar nisso com seriedade, com calma, com tranquilidade e vamos usar as armas que Jesus nos oferece. Porque Jesus sempre foi, na maior crise, na maior prova, Jesus sempre foi, que jeito? Humilde, nunca odiou e Ele nos ensina também a fazer isso. É difícil para nós seres humanos, mas não é impossível, porque essa é a nossa arma, né? O poder que Jesus nos oferece, tá bom? Agora a pergunta seguinte, a pergunta de número 10, ela já muda um pouquinho o tema. Esse tema que nós acabamos de ler, de estudar, também era o trabalho que João Batista fazia, de chamar a atenção do povo para a obediência a todos os mandamentos de Deus, que é o trabalho do seu povo hoje, o trabalho do povo de Deus desses últimos dias. E agora, na pergunta 10, é outro assunto. Vamos ler? Vamos compreender bem? Diz assim: diante da verdade, qual é a pergunta que multidões fazem? São argumentos válidos contra a verdade o fato de ilustres do mundo, líderes religiosos e a maior parte do povo não aceite a verdade? Será que diante da verdade apresentada, né, o que as multidões perguntam? Será que porque os grandes, né, os homens maiorais, os líderes religiosos não aceitaram essa verdade, então ela não é verdade? Será que isso tem fundamento na palavra de Deus? Então o texto do Desejado de Todas as Nações, da página 459, nos responde essa questão. Vamos acompanhar a leitura. Aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim, por quem é ela defendida? Multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam e faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres,
com negligência das riquezas eternas. E não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Então, a pergunta aqui diz, diante da verdade, qual é a pergunta que as multidões fazem? Ah, será que o meu pastor aceitou? Será que o meu pastor, o líder da minha igreja, se ele aceitar, aí eu aceito. Aí eu concordo, porque ele tem sabedoria, ele vai saber se isso é verdade. Será que é assim mesmo? Né? Será que esses argumentos contra a verdade são reais? São verdadeiros? A verdade deixa de ser verdade porque esses homens não aceitam? Não, por que será que esses homens não aceitam? Que de acordo com o texto que nós lemos, diz que é a busca de riquezas, a busca de prazeres. Multidões, eles gostam de ver aquelas pregações, né, aqueles homens eruditos falando, mas em todas as eras do cristianismo, sempre foi a classe menos favorável que entendia melhor a verdade. A classe que não buscava tesouros dessa terra. Então, diz aqui que não é argumento contra a verdade quando esses homens não aceitam e querem impedir que outros aceitem. Nós não devemos nos basear na quantidade de pregadores, mas sim na qualidade da pregação. A pergunta 11ª também é relacionada com o mesmo tema. Diz assim: o que suscitará a oposição? Não podemos contrariar a evidência bíblica como agem os opositores da verdade? Não podendo contrariar a evidência bíblica como agem os opositores da verdade? Então, quando o pregador, quando o mensageiro prova na Bíblia, na palavra de Deus, que o que eles estão falando é a verdade presente, é a verdade para os nossos dias, como é que eles vão agora agir, os opositores da verdade? Vamos ler no texto? No Grande Conflito, na página 458. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3,20. Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidir-se como que é? Dá licença? Perdão? Vou continuar. Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidir-se-ão muitos a mantê-la a todo transe, e com espírito mau atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel. Jeremias, traidor. Paulo, de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou facciosos. Multidões que são demasiados incrédulos para aceitar a segura palavra da profecia receberão com ilimitada credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Este espírito aumentará mais e mais. E a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. Então, é assim que vai acontecer.
como aconteceu com os profetas antigos, nos tempos de Jesus. Todo aquele que quer viver piamente, Jesus disse, padecerá perseguição. Então, como nós estamos no limiar, né, desse conflito da lei de Deus contra a lei do Estado, todos aqueles que se decidirem se colocar do lado da lei de Deus vai sofrer afronta, vai ser apontado como um opróbrio, né? O opróbrio e o castigo serão o seu quinhão. E aí serão apontados como malfeitores. E aí o que nós vamos fazer? O que vai suscitar a oposição? Quando a verdade for declarada, quando os homens se colocarem ao lado de Deus. Deus não procura multidão, Deus procura homens sinceros, homens retos, que se decidam a servi-lo. E então, aí sim, a lei será vista do seu lado. O homem vai se opor a esses que obedecem à lei de Deus. Então, na verdade, não podemos contrariar as evidências bíblicas. Se você contrariar as evidências bíblicas, o Espírito de Deus vai te deixar, vai nos deixar. Se eu estou vendo que a Bíblia está me mostrando o que eu tenho que fazer, e eu vou contrariar tudo isso, por quê? Porque eu acho que eu não posso deixar as minhas coisas, eu não posso fazer de acordo com aquilo que Deus pede de mim. Então o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai indo, vai deixar de trabalhar no meu coração. Mas que isso não aconteça comigo nem com você. Que cada um de nós possamos estudar a palavra de Deus com fervorosa oração, que o trabalho que nós temos que fazer para Deus seja um trabalho fervoroso. Quando nós vamos anunciar a mensagem de João Batista, né, a mensagem da reforma de saúde, nós devemos anunciar com todo fervor, com todo amor para com o nosso próximo. Por quê? Porque disso depende a salvação do nosso próximo. Que Deus possa abençoar-nos no estudo dessa lição, que você possa nos acompanhar até o fim da mesma e possa compartilhar também esse tema. É um tema muito especial para o povo que vive nesses dias. Que Deus abençoe você.